Gente, pessoas pessimistas e com baixa autoestima geralmente se sentem inferiores, né? Inferiores aos outros e sofrem muito com os pensamentos e os comentários negativos. Isso pode acarretar em problemas psicológicos mais graves, como o complexo de inferioridade. Por que que isso acontece? Aqui no estúdio eu converso agora com Kelly Marques, que é psicóloga. Bom dia, Kelly. Bom dia. Vamos falar um pouquinho dos extremos, né? Por que as pessoas elas se acham menores, assim, menos importantes que as outras? Isso tem algum reflexo na infância? Como é que você diria isso? A gente aprende, né? Nós aprendemos. Então, tem uma base, uma história que faz com que a gente enxergue o mundo de determinada forma, né? Então, não são os fatos, não são as experiências, mas a forma como a gente interpreta essas situações, essas experiências. Entendeu? Isso já vai refletir nesse adulto inseguro que se sente menor que os outros. E por isso ele se sente tão incomodado de achar que deve ser sempre submisso às outras pessoas? Exatamente. Ele sempre vai se sentir incomodado, pode influenciar na vida acadêmica dele, na vida profissional, na vida pessoal, né? Porque ele vai estar sempre se achando menos. O nome complexo de inferioridade, hoje ele é pouco utilizado. O complexo de inferioridade se tornou, apesar de ter se tornado popularmente conhecido, né? Ele está muito ligado à psicanálise. Né? Foi Alfred Adler quem criou esse termo, mas hoje se utiliza muito o sentimento de inferioridade. Certo. E o sentimento de inferioridade, ele nunca vem só. O que acompanha, então, esse sentimento aí? Né? Sempre está atrelado à ansiedade, alto grau de ansiedade, às vezes depressão, às vezes algum transtorno de personalidade mesmo. Então, nunca ele vai estar só. É preciso uma investigação de onde surgiu, por que isso ocorre. Isso tudo se faz num estudo já da vida do paciente, mas como é que a gente pode identificar? Por exemplo, eu tenho um amigo que tudo que eu digo, eu tenho um projeto ótimo, maravilhoso, eu vou colocar em prática, ele, vai dar certo não. Não dá não, por isso, por aquilo outro. Quer dizer, gente que o tempo inteiro é negativo. Seriam as mesmas coisas, o fato dele nunca apostar, nunca ter o lado positivo da coisa? Então, provavelmente ele está projetando em você uma dificuldade dele. É bem provável que ele acha que não consiga. Então, essa é a visão de mundo dele. A nossa visão, nossa percepção, nossas interpretações vão interferir em como a gente se vê o mundo e vê os outros. E quando é que a gente indicaria um tratamento para essa pessoa? Olha, quando esse sentimento de inferioridade está paralisando a pessoa. Então, ela não consegue desempenhar bem as tarefas dela, não consegue se desenvolver, não consegue se relacionar. Então, por essas questões, se torna um transtorno na vida dela. Se tornando um transtorno, ela precisa recorrer a uma psicoterapia. Agora tem o outro lado da história, né? Pessoas que se acham deuses, imortais, que são melhores do que os outros, que estão acima de tudo e de todos. É complicado também isso, né, Kelly? É sim. Nem tudo que reluz é ouro, né, Fabíola? Então, algumas pessoas demonstram isso. A gente aprende, provavelmente uma pessoa assim, ela aprendeu que para ser bem-sucedido na vida, para estar bem, ela precisa estar bem o tempo todo e precisa mostrar para os outros que ela é mais, que ela é maior do que os outros, né? Então, assim, e existem situações que pode ser um transtorno de personalidade. Por exemplo, a personalidade narcisista, a pessoa realmente se acha superior aos outros, né? Então, assim, isso não é um problema para ela. Ela não se esforça para isso, tá? Então, transtorno de personalidade, para ser tratado, precisa que a pessoa realmente queira muito, né? O que acontece é que às vezes as pessoas elas não se veem dessa maneira. Nem a que tem o sentimento de inferioridade e nem a pessoa que tem esse sentimento de grandiosidade. Eu posso até descrever assim, né? Isso ocorre mesmo. A psicoterapia ajuda muito, tá? No autoconhecimento, na autodescoberta. Por quê? Nós não estamos habituados a nos observar. Nós não observamos nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque
pela ótica da terapia cognitivo-comportamental, pensamento gera emoção, que gera comportamento. Certo. Tá? Então, o que eu penso, se eu penso que eu não sou boa, que eu não consigo estar bem, então eu não vou me comportar bem, eu não vou desempenhar bem o meu papel, ok? Então, se a gente consegue trabalhar esses pensamentos, com certeza as emoções e os comportamentos serão reavaliados, serão modificados. A gente conversava aqui durante o intervalo que geralmente pessoas que se acham melhores do que os outros, elas devem esconder algo lá no íntimo dela, justamente para maquiar o que ela realmente está sentindo, o que ela realmente é, né? Tipo gente que tira brincadeira com todo mundo, na hora que a gente vai tirar com a pessoa, ele já acha ruim. É complicado. Isso, já pode ser até uma defesa. Né? A gente tira tanta brincadeira com o outro exatamente para que o outro não tire brincadeira com a gente. Mas aí quando ocorre o contrário, ela se sente inferior. Invadidas, inferiores, né? Porque é para maquiar mesmo. Essa pessoa aprendeu que essa é a melhor forma de viver. Qual seria então o conselho que você dá para essa questão dos extremos, a pessoa se sentir inferior ou ela se sentir grande demais? Então, Fabiola, precisa verificar até que ponto isso incomoda na vida dela. Tá? Isso tem alguma interferência? Tem funcionado na vida dela? Ela tem feito um esforço sobre-humano para estar bem sempre? Ou ela não consegue desempenhar as atividades dela? Então, se observar e procurar ajuda, tá? De um psicólogo. Ok, muito obrigada pelas informações. A gente espera ter aberto um pouquinho aí a mente das pessoas para essas questões, porque tudo que é demais, que é exagero, a gente tem que começar a se preocupar, né? Hoje você está bem, está de bom humor, de repente você passou por alguma situação ruim, no outro dia você já está mais para baixo, mas que isso não interfira no dia a dia e no relacionamento entre as pessoas, né? Exatamente. Muito obrigada, Kelly. Obrigada.